Livro Apocalipse, 6º capítulo, 3ª parte. Chegamos hoje ao momento em que o determinismo da lei toma em suas mãos as rédeas da história e impõe suas diretrizes. Estamos, pois, no momento em que se manifesta a vontade de Deus, quer que entrar diretamente em ação. Ainda que sua existência seja negada pelo mundo, Deus quer igualmente salvá-lo, no momento em que se acumularam tantos erros dos homens. Em tudo ameaça ruir. Estamos, pois, na plenitude dos tempos. Nos anteriores volumes estudados, a estrutura da lei. Agora, vemo-la entrar em ação, porque ela não é teoria abstrata, mas é vida que quer realizar-se entre nós. A elasticidade da lei tem um limite, suas forças comprimidas pela desobediência dos homens e deixadas livres por Deus, chefe e dirigente, romperão os diques da divina misericórdia, semeando a destruição nas fileiras do mal rebelde. É a hora do juízo e da justiça. Deus, esquecido e negado, reaparece terrível sobre os horizontes da história e manifesta-se em ação. Sua paciência e sua misericórdia, embora possam parecer ilimitadas, não podem ser traídas indefinidamente. E ai do homem que confunde essa espera da lei, que só por compaixão prorroga a reação com a ausência de um princípio divino, dirigente e senhor do mundo. Ai dele, porque este princípio, após longa espera, em que os homens se acomodam, porque pensam quem são eles os vencedores e senhores do mundo, reage para restabelecer o equilíbrio e explode com uma violência tanto maior quanto mais demoradamente ele tiver sido violado e comprimido. Após haver estudado nos volumes precedentes a estrutura e o funcionamento da lei, estudamos agora aqui seu aspecto histórico, neste nosso tempo, que é a hora de sua realização. Foi dito e repetido que o Evangelho jamais foi explicado até hoje na Terra, que o anunciado reino de Deus é ainda sonho remoto e que, se estivéssemos que ater-nos aos fatos, a vinda de Cristo à Terra teria sido quase inútil. Mas será possível que a realização da Boa Nova jamais deva chegar? Com efeito, o mundo hoje, com suas religiões, é substancialmente materialista. A concepção espiritual da vida é hoje utopia, está fora da realidade vivida. Entretanto, ninguém pode acreditar que a vinda de Cristo à Terra pode ter sido frustrada em seus principais objetivos. O fato é que o Evangelho representa essa revolução biológica que não pode realizar-se toda em 2000 anos. Mas qual das ideias nascidas no mundo poderemos dizer ter atingido imediatamente sua plena realização? Cada ideia nova é um impulso que se infiltra na corrente espiritual da vida, que já é uma força que resiste por inércia, tendendo a conservar sua trajetória precedente. Após haver sido lançada a nova ideia, é ela espalhada e com isso se funde a outras ideias. Depois é alterada, às vezes renegada. Mais tarde ressurge, transformada, mas assimilada em parte. Selo a 10% ou 20%, aqui mais, ali menos. É assim bem pouco, mas esta porcentagem se fixa na raça, a qual, porém, é adaptada ao seu tipo e às suas necessidades. Será talvez uma adaptação, mas, ao menos em parte, a ideia tornou-se realidade. Ao cristianismo ocorreu o mesmo.
terá realizado uma porcentagem mínima, mas realizou-a. Mais do que isso, em 2000 anos, a natureza humana não podia assimilá-la. Por isso, certas ideias como o inferno, certos fatos como as guerras santas, o poder temporal e as formas materiais do rito foram mais criações e exigência dos tempos, sendo responsável por isso o grau involuído da maioria humana, do que mesmo criação e responsabilidade dos dirigentes, pior que são a média. Isso acontece em todos os campos e é culpa da natureza humana, muito preguiçosa para evoluir. Assim, por exemplo, o fariasismo e o jesuítismo são qualidades que todos os homens podem ter. Não inculpemos, portanto, um grupo particular se ele tem os defeitos da natureza humana. A culpa está em nossa velocidade de assimilação, no passo lento de nossa caminhada ascensional. Nestas condições, o cristianismo teve que limitar-se à função da conservação dos princípios, a defesa do patrimônio recebido. Explica-se assim ainda que se não justifique sua intransigência e seu dogmatismo. Mas com isso não queremos dizer que a caminhada se detenha e que o cristianismo possa ficar cristalizado na mobilidade. Se hoje os superficiais podem ter a impressão da falência de Cristo, nem por isso a partida está perdida e a vida se detém. O Apocalipse nos fala justamente deste amanhã, em que ocorrerá a realização do reino de Deus na terra. Se o Evangelho tem fins didáticos e se pelo caminho do amor quer ensinar os homens a viver propondo o próprio Cristo como exemplo vivo e modelo para alcançar o reino de Deus, o Apocalipse traça a história da realização desse reino, fazendo ressaltar pelo caminho das ameaças a inflexibilidade final da justiça de Deus, mostrando-nos Cristo também em seu aspecto de poder e triunfo. Só assim o quadro estará completo, quando resultar da função de seus dois elementos complementares, Evangelho e Apocalipse. Se o Evangelho nos traça a linha de conduta, deixando-nos livres de aceitá-la ou não, o Apocalipse entra na história e narra as vicissitudes da realização na terra, naquele novo reino que foi anunciado no Evangelho. Delineia-se assim o desenrolar-se daquela luta cósmica entre o bem e o mal, em que se concretizam os mais altos destinos da vida, e dessa luta ele nos prevê e garante o desfecho. A linguagem do Apocalipse se transmuda de amorável, como a do Evangelho, em trágica e violenta, porque exprime uma força que se ergue como espada flamejante para derrotar definitivamente o violento assalto das forças do mal. O Apocalipse move-se num terreno de batalha, a maior do universo, aquela empenhada entre Deus e Satanás, e na qual Deus vence. O mal deve ser destruído, mas ele está armadíssimo e resiste com todos os meios. Este é o maior drama do ser, em que tomam parte do céu e terra, fundidos na mesma tempestade e no mesmo desenvolvimento lógico. Agita-se o mundo das causas primeiras, que movimentam seus exércitos constituídos de poderes imponderáveis, que tomam forma de desencadeamento dos elementos destruidores, manifestação da rebelião de Satanás.
A estes contrapõem-se outros exércitos constituídos de potências espirituais, o braço direito de Deus, com que ele fulmina os maus rebeldes à sua ordem. A evolução não é tranquila ascensão pacífica, mas luta cruenta em que Satanás se empenha a fundo para permanecer rebelde e para não ser destruído. Entoa-se assim, entre o céu e a terra, uma orquestração de poder cósmico. Debatem-se na terra exércitos de homens e demônios, guiados por formas monstruosas. Mas outros exércitos lutam no céu, feitos de anjos, e as forças do bem e do mal se medem. E só Deus, o grande general, dirige a batalha. Esta abarca o universo, transcende do plano físico ao plano moral e destes aos mais altos planos espirituais. Treme todo o edifício do cosmos, sacudido desde os alicerces. O pensamento de Deus, relampejante, guia a ação. Sua vontade emite centelhas de cósmicos poder, as quais, exprimindo sua ação na batalha, cintilam e ferem, ora aqui, ora ali, descendo até o espaço e o tempo, em nosso mundo concreto, e fulminando os rebeldes. As falanges celestes movem os elementos num desencadear terrificante. Responde sobre a terra o desencadear das forças do mal. A humanidade está presa entre dois fogos, sem escapatória, fugitiva, destruída. É a hora do juízo, a hora em que será feita justiça. Deus esperou a terra demais. As portas da misericórdia estão fechadas. O mal já se aproveitou muito e tanto se orgulhou disso, como de uma vitória sua, que ousou subir os degraus do trono de Deus e desafiá-lo face a face. A medida está cheia. Uma bondade ulterior não é compatível com a ordem e o bem. A ordem tem que ser reconstituída para não acabar no caos. Os bons, esmagados, vilipediados, atormentados, devem ser reerguidos à sua dignidade de filhos de Deus, que lutaram e deram seu sangue para reacender e, portanto, merecem o auxílio. E Deus lhe estende o braço em seu poder e os reergue para o alto. Esta é a hora da justiça. Fecham-se as portas da misericórdia, detém-se o devenir, para e se conclui o caminho da evolução. E então se fixam as posições conquistadas de cada um ao longo do caminho, e são feitas as contas para cada um segundo o que lhe cabe de direito por suas obras, e a hora do juízo. O Apocalipse fala de plenitude dos tempos. Estamos hoje nessa plenitude dos tempos. Deus se exprime no pensamento e na vontade da história como uma onda que tudo arrasta e que se impõe aos homens e aos acontecimentos, e pende como um destino ameaçador sobre o mundo. Porque a medida de suas iniquidades está cheia e esta é a hora de prestar contas. Vivemos em tempos apocalípticos em que a lei deve cumprir-se. Por muitos séculos esperou Cristo a realização de seu evangelho. O reino de Deus tem de chegar, custe o que custar. Não é concedido ao homem o poder de tornar-se vã a vinda de Cristo sobre a terra. O drama do Apocalipse é nosso, desde nosso tempo. As forças do mal chegaram até diante do trono de Deus e, orgulhosas disso, seguras de vê-lo, lançam o último ataque contra ele mesmo. O olho de Deus, sempre aberto, observa e ainda espera, mas a hora de sua cobrança está próxima.
porque chegamos à madureza do tempo e o Deus invencível se prepara para o seu triunfo. Ele é sempre o centro de tudo e no meio da grande batalha tem em mão o centro de comando para que o bem vença e os bons triunfem. Achamos hoje no Apocalipse uma tremenda ameaça para os maus e uma grande promessa para os bons. Já vimos no volume Deus e o Universo que a destruição final dos primeiros, se não nos converterem ao bem, faz parte integrante do próprio sistema. Está, portanto, garantida a vitória dos segundos. Ela é a vitória de Deus. O fim do mal significa também o fim da dor. E outro ponto de chegada não pode haver no extremo da caminhada. Regelar Satanás e os maus no inferno eterno não é ato digno de Deus, já que não podemos admitir que sua criação possa ter, nem mesmo apenas em parte, um fim tão desgraçado. A esta sua destruição final, o Apocalipse alude, como veremos, quando nos fala da segunda morte, para todos os que não foram achados escritos no livro da vida. Entre parênteses, Deus e o bem. Do outro lado, para os bons, o Apocalipse conclui com sua felicidade e triunfo nos céus, numa exultação de aleluias diante do trono de Deus. Esta é a inevitável solução do conflito. Inevitável porque está implícita no determinismo, o qual, como vimos, está implícito na perfeição da lei. Ora, saibam os bons para o seu conforto e esperança que quando tudo tiver sido feito para salvar os maus, estes, livres por sua própria natureza, se quiserem ainda permanecer rebeldes, serão destruídos. Então, os bons triunfarão. Este é o conforto que o Apocalipse traz para os bons. E saibam os maus que, se eles persistirem na revolta, espantosas provas os esperarão, até que sejam eliminados. Este é o aviso que o Apocalipse traz para os maus. Isto tem a função de confortar os bons para que tenham coragem e perseverem e de avisar os maus que inventam a rota. São assim oferecidos a cada um todos os meios para subir até o bem. O Apocalipse, assim, se pode parecer um livro duro de ameaças pela férrea realização da lei. É, ao invés, um livro imparcial de justiça, porque se a prova que ele prediz é uma solução trágica para os maus, para os bons é apenas um deserto de sofrimento que tem que ser atravessado para atingir a inefável alegria de reviver em Deus. Confortem-se, pois, os bons, porque se hoje vivemos nos duros tempos apocalípticos, eles têm consigo este grande livro, hoje, como nunca atual, que o sustentará nas provas com a visão das grandes metas que devem ser alcançadas. E constitui uma maravilha da ordem que tudo rege, que o mesmo cataclismo enviado por Deus à Terra possa servir para sanar e reorganizar tudo, ou seja, como agente de depuração do mundo, dos maus que assim são eliminados do terreno que eles infectavam e ao mesmo tempo como uma nova prova para maior purificação dos bons, para mais cedo e melhor possam eles tornar-se aptos a ascender aos planos mais felizes da vida. A terra, como o homem de hoje, não pode ser lugar de paraíso tão evoluído em seu ambiente. É tão somente um lugar de prova e sofrimento. Felizes os que se consideram apenas como um purgatório para purificar-se e subir.
Os bons, portanto, nada têm que temer dos tremendos presságios do Apocalipse, porque estes não lhes dizem respeito, mas só os maus, embora estejam todos misturados juntos. Deus saberá executar a delicada operação cirúrgica de separar os maus, salvando os bons. Estes até exultem, porque o Apocalipse lhes recorda que, por mais que a terra reine o mal e pareça vencer, o bem é rei do universo, que por mais cruenta que seja a luta entre Deus e Satanás, Deus é o mais forte e os bons vencerão com ele. Recorda-lhes que o dia da destruição dos maus será o dia da ressurreição para os bons, que por mais que domine na terra a injustiça e a desordem, há planos de vida muito mais altos a que os bons, purificando-se na dor, chegarão, e nos quais reina justiça e ordem. Recorda-lhes que no fim cada um receberá segundo o seu merecimento, e não de acordo com sua prepotência, que o verdadeiro Senhor não é o homem, mas Deus, que, por trás da história, esta sua sabedoria que salva tudo do egoísmo humano. Recorda-lhes que virá a justiça tão invocada que reparará todos os erros. Virá a verdade tão procurada que varrerá para sempre todas as mentiras. Se aqui na terra tudo é imperfeição, no alto estão os planos perfeitos de Deus e o sistema da lei, feita de bondade, dirige tudo e nada lhe pode escapar. Em nenhum livro, tanto como no Apocalipse, se sente a bondade férrea de Deus, que no momento oportuno impõe justiça. Sente-se sua invencível potência a impor que seja respeitada a ordem. Sente-se como, na hora da criação, a gigantesca presença de Deus, que retoma em suas mãos as rédeas do universo, não mais para lhe dar o primeiro impulso, mas para concluir a longa caminhada seguida e julgá-la. A luta cósmica entre o bem e o mal chega ao epílogo e se resolve na vitória de Deus sobre todas as forças que assim são reconduzidas do caso à sua ordem. Os problemas primeiros e últimos se reúnem na mesma solução. A última palavra do termo cósmico é o trovão do poder de Deus. É o lampejo de seu pensamento triunfante. Assim, a sinfonia se realiza. Sua orquestração é um perfeito processo lógico em que se desenvolve o funcionamento orgânico do universo no transformismo evolutivo, até a vitória final do homem nos planos mais altos, lá onde a vida é triunfo do espírito.